pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Na terça-feira, no Tadel, nós ministramos uma palavra que eu quero reforçá-la hoje à noite. Essa palavra fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. Está registrada em Lucas, capítulo 8, vamos ler a partir do verso 43. Lucas 8, 43. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 43, diz assim: Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a hemorragia. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele disse: Filha, sua fé te curou. Vá em paz. E aí termina a história muito conhecida. Pode deixar esse louvor tocando aí, por favor? Essa mulher é muito famosa, porque a sua história tem sido relatada de geração em geração. Essa mulher, ela aparece invadindo a história de um outro personagem chamado Jairo. Jesus chegou naquele lugar e o povo recebeu com alegria, porque o povo estava esperando por ele. E aí Jesus está ali no meio do povo quando um dos oficiais, um homem muito conhecido por nome Jairo, ele se aproxima de Jesus fazendo-lhe um pedido. Ele tinha uma filha de 12 anos de idade e essa filha estava à beira da morte. E ele chega a Jesus lhe fazendo um pedido para que Jesus fosse à sua casa e curasse a sua filha. Então esse é o contexto. Jesus ouve o pedido de Jairo e Jesus decide atender o pedido indo à casa de Jairo. Nesse interim, no momento em que ele está a caminho, caminhando com Jairo para atender-lhe o seu pedido, essa mulher invade a história. Ela rouba a cena. Ela aparece no meio de um contexto o qual ela não fazia parte. Ela invade a história de Jairo. Ela interrompe a caminhada de Jesus. Ela é como se ela pulasse na frente. Não de uma forma explícita. Por quê? Porque ela não queria ser vista. Ela tinha um anseio que também vou destacar. Diz que ela há 12 anos. Então Jairo tinha uma filha de 12 anos, à beira da morte, e essa mulher havia 12 anos sofrendo de um mal vivo, resistente, progressivo. Vivo porque era um mal que, embora ela gastasse tudo que tinha, esse mal não era neutralizado. Era um mal resistente, porque resistiu a tudo. Resistiu a medicamentos, resistiu a repousos. Diz a palavra que ela gastara tudo que ela tinha. Então era um mal progressivo. E diz que mesmo gastando tudo o mal, ela só o quê? Piorava. Então era um mal progressivo, crescente.
e também era um mal resistente. Então era um mal vivo que estava em movimento, estava cada dia crescendo, era um mal crescente e um mal resistente. E essa mulher, há 12 anos sofrendo. Eu fiquei intrigada porque a filha de Jairo tinha 12 anos e porque essa mulher há 12 anos sofria. E aí, dentro aí da minha pouca compreensão, eu associei que o número 12 é o número que fala de aliança. Porque Deus, ele estabeleceu aliança com as 12 tribos de Israel. E também Jesus, no Novo Testamento, estabeleceu aliança com 12 discípulos, apóstolos, né? Então eu entendo que o número 12 é o número que está associado à aliança, é um número que está associado a um compromisso de Jesus quando ele decide em seu coração estabelecer uma aliança. E essa mulher, ela invade a história. O que nós aprendemos com essa atitude dela? Porque ela diz consigo mesma, eu não preciso ser vista. Porque quando ela toca por trás, a impressão que eu tenho é que ela não queria ser vista. Ela não tinha pretensão de ter relacionamento. Ela não tinha a menor expectativa em seu coração de ser vista, de ser chamada para um nível maior e mais profundo num relacionamento com Jesus. Ela apenas queria tocar, ser curada e ir embora. A ideia que eu tenho é que essa mulher, essa hemorragia, porque lá em Levítico, capítulo 15, verso 19, diz que uma pessoa, no estado em que ela estava, uma mulher, no período lá da menstruação, ela era tida como imunda. E todos que a tocasse também era considerado imundo. Imagina 12 anos sangrando. Essa mulher, ela não apenas havia sido tocada no físico por essa enfermidade, mas essa enfermidade também lhe isolou. Essa mulher era tida como uma pessoa que não tinha condição alguma de se relacionar, porque quem se relacionasse com ela se tornava imundo. Então essa enfermidade a isolou, a levou para um caminho de desprezo. Imagino que dentro de seu coração, vendo as pessoas se afastarem, vendo dentro de até mesmo de um convívio familiar as pessoas não dispostas a estarem com ela, porque cada um tinha que se preservar, se guardarem para não serem imundos, uma vez que essa imundícia procedia do mal que lhe assolava. Então eu imagino que dentro de seu coração ela estava muito ferida, muito entristecida. Eu penso que a alma, o coração dessa mulher era um coração tomado de um sentimento de solidão, desprezo e, por que não dizer, até mesmo um sentimento de insignificância. Ela não via valor nela e as pessoas deixavam claro isso pelo afastamento dela. Então, quando ela vai a Jesus, ela não vai disposta a ser rejeitada, porque isso ela já vinha sofrendo já há 12 anos. Rejeição, abandono, discriminação. Então ela não vai a Jesus com a intenção, ou não, intenção não vou dizer, mas ela não estava mais disposta a sofrer também por parte de Jesus uma rejeição. Então eu vou por trás, ele não precisa me ver, não precisa saber quem eu sou, ele não precisa saber da minha história, ele não precisa saber da angústia da minha alma, ele não precisa saber o meu nome. Tudo que eu preciso é me ver livre desse mal. Eu toco, sou curado e vou embora e vivo a minha vida e deixa tudo transcorrer. Ele não precisa olhar para mim. Ele não precisa me tocar.
E ela nem o risco de tocar pela frente ela correu. Ela estava tão bloqueada, tão descrente, desacreditada das pessoas, de relacionamentos, que ela nem ousou tocar na borda do manto pela frente, ela tocou por trás. Eu quero fechar todas as possibilidades de qualquer experiência além dessa. Eu só quero tocar, e nem vou tocar nele. Eu vou tocar naquilo que ele toca. Tocou. E é interessante. Por que essa mulher aparece sozinha? Ela não tinha parentes? Ela não tinha amigos? A enfermidade afastou todos. E depois de 12 anos sangrando, ela ainda nutre em seu coração a fé de que ela poderia se ver livre daquele mal. Uma fé que ela teve que alimentá-la todos os dias de sua vida, mesmo as pessoas não acreditando mais. Estava só por quê? Porque é complicado as pessoas ficarem perto de pessoas cujo o problema é um problema repetitivo. Ninguém tem paciência para ficar do lado de alguém que há 12 anos fala da mesma coisa, sofre pelo mesmo problema. Quantos concordam comigo? A gente até tem tolerância e paciência para estarmos do lado de pessoas quando a situação explode, quando a situação aparece. Então a gente dá conselho, a gente faz campanha de oração, a gente chega junto, mas depois de 12 anos, 12 anos, ela teve que superar, ela teve que arrumar forças para ela se manter viva acreditando quando ninguém mais acreditava. E o isolamento, as pessoas, a atitude das pessoas, cada dia vinha como uma proposta para que ela desistisse. Então eu acredito que essa mulher ela não acreditava em relacionamentos, porque ela já havia sido abandonada, desprezada, discriminada, jogada fora. E ela talvez achasse que Jesus fosse fazer o mesmo. Então, quando ela decide ir por um caminho que ninguém, pelo menos outras pessoas que foram curadas na Bíblia, você não encontra usando esse caminho. E ela vai pensando consigo mesmo, se eu tocar. E ela vem e toca. Ela não tocou em Jesus. Ela tocou naquilo que lhe tocava. Daqui um pouco eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Porque se nós queremos tocar nele, nós vamos precisar tocar naquilo que ele toca. Estamos, às vezes, querendo chamar a atenção de Jesus, mas estamos desprezando os caminhos, os meios, pelos quais ele valoriza e ele quer que trilhemos. Se andarmos pelo caminho que lhe agrada, certamente ele se voltará para nós. Queridos, nós vivemos dentro de um tempo onde cada dia que passa os relacionamentos estão mais complicados, mais superficiais e mais frios. A impressão que eu tenho dentro do que a gente vai observando é que parece que cada dia que passa as pessoas estão mais fechadas dentro de si, estão mais distantes umas das outras, e parece que relacionamento, calor humano, está ficando cada dia mais difícil de se encontrar, porque o esfriamento, a falta de interesse pela causa do outro, cada dia que a gente vive, se torna mais eminente. É possível a gente ver alguém sofrendo do nosso lado e a gente está tão envolto nas nossas próprias questões que a gente não consegue ter sensibilidade. É possível a gente passar por pessoas
que estão caídas e a gente passa por cima, vamos embora e a gente não tem sensibilidade para parar, estender a mão, ou até mesmo se comover com a causa do outro. Cada dia que passa, parece que a gente está sendo forjado, treinado, não sei se seria a palavra, a vivermos cada dia dentro de redomas, fortalezas, onde essas fortalezas nos isolam. O medo de ferir, de ser ferido, o medo de roubar e ser roubado, medo de se entregar e se frustrar, medo de abrir o coração e ser machucado, medo. As pessoas estão morrendo, gritando, às vezes no silêncio, com medo de abrirem as bocas e serem mal interpretadas, com medo de gritar e ninguém ouvir. Ninguém vai ouvir mesmo, para que eu vou gritar? Ninguém vai me ajudar mesmo, para que eu vou falar? Ninguém vai fazer nada por mim, então por que eu tenho que compartilhar? A falta de credibilidade no ser humano, a falta de credibilidade nos relacionamentos, é tudo que a gente vê por aí. E o triste dizer que isso também entrou na casa de Deus. De uma forma, talvez até um tanto quanto camuflada, mas é o que a gente vê, é o que a gente percebe. É possível a gente estar num culto, uma reunião como essa, com o nosso coração chorando, clamando por alguém que se aproxime e nos dê um abraço, e ninguém faz isso. É possível em cultos como esse, estar entre nós pessoas que estão com tendências ao suicídio, desistindo de suas próprias vidas e ninguém percebe. É possível em cultos como esse, a alma de pessoas estarem gritando por socorro, por alguém estender a mão. Mas a gente está muito comprometido, a gente está muito preocupado em nos guardar e nos proteger, que nós não temos olhos, não temos disposição e não temos sensibilidade. A gente não tem, parece que perdemos o tato. As nossas mãos se criou uma crosta que a gente toca, mas não sente mais a sensibilidade das coisas. A gente está duro, a gente está frio e a gente está doente. Descrença nos relacionamentos. Cada dia que passa, cresce o número de depressivos, de suicidas. Cada dia que passa, cresce o número de pessoas que estão desistindo de Deus, desistindo do reino de Deus, desistindo da família, desistindo de si mesmo, desistindo de tudo. E o que é pior, que algumas dessas pessoas passaram pela nossa vida. Sim ou não? Sim. Lembro, já contei aqui para vocês a experiência de um rapaz que se enforcou. Esse rapaz, ele se batizou na nossa igreja, ficou lá um tempo, depois se desviou. Ele era usuário de drogas. E na noite em que ele decidiu dar cabo à sua vida, era uma quarta-feira, o dia de um grupo familiar. E eu tinha ido para o grupo, arrumado tudo, e a gente... Era um grupo muito legal, e a gente chamava muita gente. E um dos rapazes fazia parte do grupo e ele estava indo para a reunião do grupo, quando o Jonathan, ele chamou o Anderson. O Anderson era esse que estava indo. Quero falar contigo. Agora não dá, que eu estou indo para o grupo familiar, depois eu falo contigo. Foi só o tempo dele ir para o grupo. Quando o grupo termina, está o alvoroço danado, porque ele havia se enforcado na casa de um amigo onde ele estava. Exatamente no local onde ele tinha
tentado parar o Anderson, porque ele queria conversar, mas o Anderson estava muito ocupado, muito envolto numa religiosidade, num compromisso. E quando o grupo termina, o Jonathan havia, na casa desse amigo, arrumado um jeito de se enforcar e estava lá dependurado. A culpa, sentimento na alma, um grito desesperador. Por que eu não parei? Porque naquele dia, eu não deixei de ir para o grupo para dar ouvido a quem era a última vez. Poderia não ter sido a última. O que eu quero, querido, nessa noite, nos conscientizar, é de que a gente precisa se encher mais de Jesus. A gente precisa de um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Ele. Porque só Jesus pode nos vacinar contra esse vírus. Esse vírus do egoísmo, da individualidade. Esse vírus que traz frieza ao nosso coração, traz insensibilidade, traz à nossa alma um endurecimento. A gente precisa se encher de Jesus para que no meio desse mundo caído, corrompido, do jeito que as coisas estão, nós brilharmos como luz e trazermos sabor como sal da terra. Nós não podemos como igreja de Jesus tomarmos o formato desse mundo, porque é assim que esse mundo vive. No mundo, cada um por si, Deus por todos. No mundo, que se dane se você sua família está se dividindo. No mundo, é possível uma pessoa atropelar a outra em busca de um objetivo próprio. Mas no reino de Deus não é assim. Não pode ser assim. Quando você entrar nesse auditório para cultuar a Deus, cultue-o com toda a força da sua alma. Mas também tenha olhos para olhar para quem está do teu lado. Tenha disposição para amar a Deus com toda a intensidade da tua alma, mas também seja fervoroso no amor, um para com o outro, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Se você observar o formato da cruz, a cruz ela aponta para a vertical e para a horizontal. Vertical é eu e Deus, horizontal é eu e meu irmão. Sem essa formação não existe cruz. É Deus, eu e Deus, mas eu também e o meu próximo. Eu também me relacionando de forma profunda com aqueles que Deus colocou do meu lado. Isolamento, tristeza, decepção e tudo mais invadia a alma dessa mulher. E ela vem pelas costas e toca. Quando ela tocou em Jesus foi acionado algo, despertado algo. Simplesmente pela hemorragia? Não. Porque quantas pessoas na época dessa mulher e tantos que estavam ali comprimindo, aglomeradas ao redor, apertando Jesus, quantas pessoas também não estavam enfermas, doentes, apertando, mas nada despertou. Mas quando aquela mulher tocou, é como se, sabe, Jesus foi tocado num ponto fraco, no ponto da misericórdia, da compaixão. Peraí, tem alguém que não só está doente no físico, mas eu ouço o clamor de uma alma que está sangrando. Eu ouço o clamor de alguém que está doente no físico, sim, mas muito mais que doente no físico, é uma doença na alma. Eu ouço o clamor de um coração que chora.
Eu ouço a angústia de um coração que sabe o que é ser desprezado, jogado fora, se sentir rejeitado. Eu ouço o clamor de alguém. Alguém tocou em mim de forma que eu possa ouvir o clamor da sua alma. E não foi um toque comum. É um toque especial porque de forma até involuntária, de forma até sem que Jesus premeditasse dele, automaticamente saiu o poder. Não foi uma coisa que Jesus premeditou, não. A mulher tocou e imediatamente, é como de uma forma involuntária. Peraí, algo de especial aconteceu. E a mulher, vendo que não podia ficar escondida, camuflada, ela se apresenta tremendo e conta toda a verdade. E aí Jesus fala para ela: filha, a tua fé te curou, vá em paz. Jesus lhe chama de filha. Por que Jesus chama essa mulher de filha? Porque dentro de sua história, essa mulher, ela precisava ser restaurado também o valor da paternidade. Ela precisava, sabe, de uma referência paterna. Talvez essa mulher, além da enfermidade, além da rejeição das pessoas, era uma pessoa que não tinha estabelecido em seu coração o valor de uma paternidade. Talvez ela fosse órfã, ou talvez ela tivesse até pai, mas alguém que nunca lhe havia manifesto o seu valor e o quanto ela era preciosa. Então Jesus fala: filha, filha. Aí ele vai dizer: a tua fé, a fé que te alimentou por 12 anos, a fé que não te deixou morrer quando ninguém mais acreditava, a fé que te manteve viva, a fé que não te deixou sucumbir quando você olhou ao redor e não tinha ninguém do seu lado. Essa fé te curou. Vá em paz. Aleluia. Tocando no que toca em Jesus. Eu falei isso na terça, porque essa mulher, ela não tocou diretamente em Jesus, mas ela tocou no manto que lhe tocava. E eu fiquei pensando, compartilhei um pouco na terça, mas continuei meditando e fiquei pensando onde ou em que nós podemos tocar, que ao tocarmos irá despertar em Jesus um olhar na nossa direção. E eu fiquei pensando que quando eu decido viver uma vida envolta no amor, na entrega, na abnegação, como diz em Romanos 12, verso 9, um amor não fingido. Quando eu decido amar, eu estou tocando naquilo que lhe toca. Quando eu decido viver uma vida e nutrir, quando eu assim alimento o meu coração com um espírito perdoador, eu estarei tocando naquilo que lhe toca. Quando eu decido viver uma vida com os meus olhos focados na eternidade, olhando para as coisas que do alto são, e embasando minha vida, o meu coração nas coisas eternas, eu estarei tocando naquilo que lhe toca. Quando eu decido viver uma vida humilde, uma vida simples, uma vida quebrantada, uma vida derramada no altar, certamente eu estarei tocando naquilo que lhe toca
E assim como aquela mulher o fez parar, interromper um trajeto qual ele estava desenvolvendo com Jairo, Jesus parou para chamar aquela mulher. Da mesma forma ele fará conosco. Quando nós tocarmos naquilo que lhe toca. Quando nós, no nosso coração, nós entendermos que Ele é um Deus que se comove. Existem áreas que se a gente tocar, Ele vai parar. Assim como cada um de nós, todos nós temos áreas que são sensíveis, que se alguém tocar, vai gerar reação. Quer ver uma área que somos bastante sensíveis? E se alguém tocar, a gente se apresenta? Toca num filho. Ah, eu acho que eu viro uma leoa. Toca num filho para ver se não vai gerar reação. Quer ver outra área? Na área moral. Alguém começa a questionar a sua moral, a sua integridade. Eu duvido que você fica calminho se você não se levanta aí. Outra área. Eu duvido que você fique calminho se alguém começar a questionar o caráter de Deus. Xingar, falar mal de Deus, questionar o caráter, o amor, a integridade do nosso Deus. Eu duvido. Você pode até, talvez, não, mas dentro de você algo se acende. Na condição de humanos, se nós temos áreas que se alguém tocar, vai gerar reação, Deus é da mesma forma, querido. Nós precisamos encontrar essa área em Deus, essas áreas em Deus, que quando a gente tocar, Ele vai parar e vai falar, peraí. Existiram pessoas na palavra que, quer ver a mulher cananeia, quando ela vem gritando atrás, e ela se apresenta, Jesus fala, não é bom tirar pão dos filhos, deitar os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus falou, Jesus ficou admirado com a fé daquela mulher. Ela tocou numa área sensível, uma fé, uma persistência que fez Jesus. Quer ver o outro? Né? Aquele oficial que tinha um empregado que estava à beira da morte, Jesus vai com ele. Não precisa ir na minha casa não, eu sou autoridade como o Senhor. Se o Senhor deu uma palavra, eu tenho autoridade, eu sei, quando eu mando um servo, ele vai, ele vem, só uma palavra. Centurião. Jesus falou, grande é a sua fé, nunca vi uma fé assim em Israel. Querido, eu sei que todos nós precisamos do Senhor. E todos nós precisamos que Ele se volte para nós, sim ou não? Isso é fato, como essa mulher também queria. Agora nós precisamos saber como atraí-lo para nós, como despertá-lo na nossa direção. O que precisamos fazer para que Ele pare e volte o seu olhar para nós? Terminando, enquanto a mulher só queria tocar embora, Jesus queria relacionamento. Porque Jesus, ela havia tido experiência com suas costas. Jesus queria lhe dar uma experiência com a sua face. Ela tocou pelas costas. Mas Jesus não é um Deus que quer se relacionar conosco pelas costas. Ele quer se apresentar. Ele quer mostrar o seu rosto. Ele quer se relacionar, Ele quer abraçar, Ele quer falar, filho, filha, muito mais do que curar o físico, eu quero curar a sua alma, eu quero te abraçar, eu quero te fazer sentir amada e aceita, ainda quando todos te desprezaram, eu não te desprezo. Ainda que todos te abandonaram, eu não te abandono, você é minha filha, vem cá. Experiência com o rosto e não com as costas. É isso que Jesus tem para cada um de nós, queridos. Agora, para Ele nos chamar à sua presença e querer mostrar o seu rosto, é preciso a gente tocar naquilo
que lhe toca, naquilo que vai fazê-lo parar e perguntar: onde você está? Quem é você? Não, porque eu senti que de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Quem é você? Eu quero saber o seu nome. Eu quero saber a sua história. Eu quero conhecer, sabe? Eu quero ter um conhecimento de você na intimidade. Quem é você? Se apresente diante de mim, porque eu senti que algo se despertou quando você orou. Algo se despertou quando você tocou em mim, quando você decidiu viver a sua vida escondida em mim. A sua atitude me chama atenção. Quem é você? Experiência, querido, muito mais do que um toque embora. É uma experiência onde a gente vai receber o amor de pai. A paternidade de Deus sobre nós. O amor de Jesus expresso através do seu olhar, através do seu rosto. Não podemos ser uma igreja que se relaciona com Ele pelas costas. Nós precisamos nos relacionarmos com Ele face a face. Olhar no olho e falar: Senhor, a minha história é essa. Ela teve que contar toda a história. Está vendo? Às vezes a gente acha que ninguém está interessado em ouvir a nossa história. Sim ou não? Ah, não vou falar, ninguém vai ouvir. Quem tem paciência para ouvir? Mas Jesus tem. Jesus queria ouvir. Olha, há 12 anos eu venho sofrendo. Já gastei tudo. Imagina Jesus parado, olhando nos rostos daquela mulher e a mulher contando. Então eu vim, toquei no Senhor. E imediatamente a hemorragia estancou. Aí depois que ela fala tudo, Jesus fala: filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Onde não tinha paz, a paz agora se estabeleceu. Onde não tinha, sabe, companhia, agora ela vai embora levando a fisionomia de Jesus na sua mente. Ela viu o rosto do Mestre. Ela viu aquele que teve o poder de lhe curar quando ninguém mais pôde. Ela teve agora uma experiência com aquele que lhe tirou daquele estado de isolamento e de desprezo. Esse Jesus é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo que quer ouvir a sua história. É o mesmo que não quer apenas nos tocar na superficialidade, mas quer tocar na intimidade da nossa alma. E fazer com que nós sejamos uma igreja não curada no físico, mas uma igreja curada nas emoções. Uma igreja restaurada na visão. Uma igreja que traz em suas mentes o rosto daquele que se revelou a ela. Ele é o Filho de Deus, aleluia. Eu te faço uma pergunta nessa noite, na verdade também é para mim. O que nós nessa noite decidimos? Eu sei que ao estarmos aqui, nós já tomamos a decisão de procurarmos por Ele. E agora, uma vez que estamos aqui, nós vamos nos contentar em olhá-lo apenas pelas costas, ou nós queremos nos apresentar e falar: Senhor, a minha história é essa. A minha situação é essa. Eu sou desse jeito. Eu trago nessa noite um coração assim. Jesus quer ouvir. E muito mais que ouvir. Ele quer te abraçar e te dizer o quanto você é importante para Ele. De olhos fechados, você vai pedi-lo. Que Ele se volte para você nessa noite. Nós falamos que nós hoje iríamos orar por cura. Esse período de jejum
São 3 semanas. A primeira semana nós dedicaremos o jejum a nós mesmos. A segunda semana nós consagraremos a nossa casa, a nossa família. E na terceira semana nós estaremos consagrando e orando pela igreja, ministério e tudo mais. Existem 3 tipos de relacionamentos que são extremamente importantes para cada um de nós. O primeiro relacionamento é com Deus. O segundo é com a nossa família. E o terceiro é o reino, é a igreja. Na primeira semana nós iremos dedicar a nossa oração e nosso jejum ao Senhor para que Ele nos cure, nos restaure, para que Ele sare as nossas feridas, para que Ele se revele a nós, para que Ele se apresente como nosso Pai, o nosso amado, aquele que nos cobre. E nessa noite, eu falei na terça que nós queremos e iríamos orar por cura. Cura no físico? Sim. Mas muito mais, nós vamos orar por cura nas nossas emoções. Cura na nossa alma. Porque eu tenho certeza que um coração sarado, uma alma liberta, uma alma restaurada e curada, certamente irá refletir no nosso físico. E eu estava meditando que existem 3 fontes de cura. Existe a cura natural, a cura medicinal e a cura divina. A cura natural, o nosso próprio organismo já possui a capacidade de expelir algumas enfermidades, porque o Senhor, quando nos criou, já nos deu, já colocou no nosso organismo alguns dispositivos ou capacidade para se autocurar. Então, existem algumas doenças que o próprio organismo se encarrega de curá-la. A cura medicinal, ela ocorre através da medicina, que também é uma fonte de cura, mas existe a cura divina, que só o Senhor pode efetuá-la. Essa mulher, a cura natural não conseguiu estancar a hemorragia, a proposta medicinal também não, e ela só foi curada de forma divina, de forma sobrenatural. De uma forma ou de outra, se vai ser de forma natural, medicinal ou divina, o fato é que a cura para aqueles que buscam, ela é certa. Nós cremos que o Senhor, independente das fontes por onde a cura virá, se nós crermos, ela acontecerá. Foi a fé daquela mulher que a levou a obter da parte de Deus a cura. É a sua e a minha fé que irá tocar em Jesus nessa noite e fazer com que da parte dele emane o poder e graça para ministrar sobre nós e restaurar a nossa vida. Eu quero pedir a você que de uma forma muito pessoal e particular, você vai orar ao Senhor agora, porque você pertence a Ele. As suas causas dizem a respeito a Ele, porque Ele é o teu Deus. É Ele que fala contigo nessa noite. Então, peço que você se coloque de pé, que você feche teus olhos e de uma forma muito pessoal e particular, você vai ver qual é a área que você precisa que nessa noite haja cura, haja restauração. Talvez pode ser numa área física mesmo, ou de repente, como eu estou falando, de repente é na área emocional, você é uma pessoa depressiva, você é uma pessoa que
está lutando contra uma proposta de desistência, né? Você é uma pessoa que não consegue sentir feliz com nada. Você é uma pessoa que precisa, você sente que dentro de você precisa de um toque de Jesus. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas se você quiser vir, você fique à vontade, porque o Deus que pode operar aqui na frente, é o Deus que opera também aí atrás. Independente de local, Ele tem o poder de te alcançar aí aonde você estiver. E eu peço que você feche teus olhos. E você vai pedir a Deus: Senhor, eu estou aqui, Pai. Faça Jesus parar nessa noite. Chame a atenção do Senhor, fazendo algo, falando algo, tocando em algo, que Ele faça parar e olhar na tua direção. Não vou dizer o que você tem que fazer, mas uma coisa eu digo: algo precisa ser feito, de forma que Ele se volte para nós. Oh, Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ore ao Senhor. Me escutas quando Fale para Ele o quanto você precisa. Seu abraço, seu toque, da manifestação de poder que emana dele como o Senhor. Fale para Ele que você precisa de algo maior, uma restauração maior, de um toque maior. Talvez você se sinta isolado, abandonado, e mesmo envolto a uma multidão, você não consegue se sentir acolhido, amado. Talvez você se sinta rejeitado por Deus, por alguém. Independente, querido, qual seja a área, eu te falo uma coisa: Ele está aqui entre nós. E Ele pode e quer curar completamente o nosso coração, de dentro para fora. De dentro para fora, de dentro para fora. Ele é o nosso Deus.